Vamos mergulhar de cabeça numa ideia bem provocadora, que se baseia em pistas escondidas no próprio texto bíblico. A análise que vamos ver hoje argumenta que aquela história que a gente conhece, de Israel como uma nação monoteísta desde o comecinho, talvez não seja bem assim. Na verdade, sugere que essa é uma história que foi reescrita, e muito tempo depois dos fatos. Bom, essa situação já chega com os dois pés na porta, né? Ela basicamente estabelece o ponto central de toda essa investigação. A ideia de que a história de Israel foi, digamos, deliberadamente alterada. A grande questão é, que evidências existem para uma afirmação tão forte assim? Então, a proposta aqui é bancar o detetive. Só que as pistas não estão num sítio arqueológico lá longe, não. Elas estão escondidas à vista de todos, bem ali, nas páginas da Bíblia. O nosso trabalho vai ser examinar as evidências que os próprios escribas, talvez sem querer, deixaram para trás. E a nossa primeira evidência, a prova A, já começa de um jeito chocante. Ela vem do livro de 2 Reis e envolve um objeto encontrado no lugar mais sagrado de todos, o Templo de Jerusalém. E o suposto criador desse objeto? Ninguém menos que Moisés. E aqui está o flagrante. Pensa bem no que esse versículo está dizendo. Um ídolo, uma serpente de bronze, supostamente feita por Moisés, estava sendo adorada com incenso, não num culto secreto, mas dentro do templo principal, e isso por séculos. A pergunta que não quer calar é, por quê? Agora, olha que interessante. O texto precisa lidar com essa contradição. A história, em 2 Reis, apresenta um fato bem conveniente. Aí, séculos depois, surge uma nova história, lá no livro de Números, que funciona quase como um álibi. Ela tenta transformar um objeto que foi adorado por gerações num artefato médico de uso único. É uma tentativa clara de limpar a história para um público que já era monoteísta. Mas a coisa vai mais fundo. A análise sugere que os escribas não só adicionaram novas histórias para justificar o passado, eles aparentemente foram lá e alteraram ativamente os textos que já existiam para esconder verdades bem desconfortáveis sobre suas figuras mais importantes. O nosso próximo caso, a prova B, envolve um sacerdote chamado Jonatas, que servia um ídolo. Até aí, nada de muito novo. A coisa fica feia quando a gente descobre a identidade do avô dele, uma identidade que os escribas mais tarde tentaram esconder a todo custo. E tá aí a bomba. O texto original, como os estudiosos o reconstituíram, diz que o neto de Moisés era sacerdote de um ídolo. Imagina o escândalo para a teologia que veio depois, que via Moisés como o grande fundador do monoteísmo. Essa conexão de família era simplesmente inaceitável. E o que eles fizeram? A solução foi uma pequena cirurgia textual, mas simplesmente genial. Eles inseriram uma única letra hebraica, a letra Nun, no meio do nome. Com isso, Moshe, que é Moisés, virou Menashe, ou Manassés. E por que Manassés? Porque ele já era um rei mal visto, um vilão da história. Então, culpar a família dele era fácil. E assim, a linhagem de Moisés foi convenientemente limpa. E essa técnica tem nome, viu? É a emenda escribal. Isso é praticamente a prova de que esses textos antigos não eram estáticos. Eram documentos vivos, que eram editados para se alinhar com as crenças da época. O objetivo não era exatamente preservar a história, mas sim moldá-la. Vamos para a nossa última prova, que foca em outro herói nacional, o rei Davi. Aqui a gente vê 2 versões do mesmo evento em livros diferentes da Bíblia. A diferença é mínima, mas revela uma mudança teológica gigantesca. Esse comparativo aqui é quase um flagrante. Na fonte mais antiga, Davi faz o que qualquer rei daquela época faria. Pega os ídolos dos inimigos derrotados como troféus de guerra. Mas para o escritor do livro de Crônicas, que viveu séculos depois, a imagem de um Davi monoteísta, carregando ídolos, era impensável. Então o que ele faz? Reescreve a cena. Davi agora queima os ídolos. O problema para ele é que a versão antiga sobreviveu e a gente consegue ver a contradição. Ok, até agora nós vimos evidências indiretas, pistas, contradições, mas e se o próprio texto contivesse uma confissão? Um momento em que as pessoas comuns admitem, com todas as letras, que a religião dos seus antepassados não era o monoteísmo. A cena é a seguinte. Jerusalém foi destruída e o povo está refugiado no Egito. O profeta Jeremias, um defensor ferrenho do monoteísmo, confronta o povo, acusando-os de idolatria. Ele claramente espera que eles se arrependam, mas a resposta que ele recebe é bem diferente. E aqui está, é a confissão. O povo não pede desculpas, pelo contrário, eles defendem a prática. Eles dizem que adorar outras divindades, como a Rainha dos Céus, não era um pecado, era tradição.
Era o que seus pais, seus reis e seus líderes sempre fizeram. E mais, na visão deles, era isso que trazia prosperidade, não o contrário. Certo. Se as evidências todas apontam para um passado politeísta, a pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que se dá ao imenso trabalho de reescrever a história de uma nação inteira? Qual foi o motivo por trás desse grande encobrimento? Essa linha do tempo ajuda a gente a entender o ponto de virada. A destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia foram um trauma profundo, uma crise de identidade. A velha religião, com vários deuses, não tinha uma boa explicação para aquela catástrofe. Era preciso uma nova teologia. E essa nova teologia precisava de uma nova história para se sustentar. Ou seja, essa reescrita não foi só uma questão de fé, foi uma estratégia política e cultural. Ao criar um passado monoteísta, os líderes podiam dizer que a desgraça do exílio foi um castigo pela infidelidade do povo a uma lei que, na verdade, nunca tinha existido daquela forma. Isso dava poder a esses novos líderes e criava uma identidade forte e única para que o povo sobrevivesse como uma nação, mesmo longe de casa. No fim das contas, essa análise toda nos leva a ver a Bíblia não como um livro único, um registro histórico coeso, mas sim como um documento com várias camadas. É quase um campo de batalha textual, onde diferentes ideias e projetos políticos lutaram pelo controle da narrativa, deixando para trás todas essas pistas e contradições que a gente acabou de examinar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se os escribas monoteístas foram os vencedores dessa batalha textual, o que acontece quando a gente aprende a ler nas entrelinhas, a procurar as pistas deixadas pelos perdedores? A história que emerge é muito mais complexa e talvez até muito mais humana. Obrigado por acompanhar esta análise.